E o Luiz Eduardo, para você que está chegando agora não conhece, ou é de outro estado, ele é o diretor da Rumo, Estratégia e Marketing Digital, coordenador da CDL Jovem Amazonas, consultor em estratégias de marketing digital, palestrante sobre potencializar o marketing digital e empreendedorismo. Então, você que quer ser, sonha em ser uma influencer digital, esse é o cara. Siga ele e encha a paciência dele no inbox. Luiz, olha, eu fiquei muito feliz aqui com essa notícia de que você é coordenador do CDL. Já faz tempo que você está no comando aí dessa responsabilidade, CDL Jovem? Se eu não me engano, acho que desde 2014. Desde 2014, eu acumulei aí a CDL Jovem em Manaus e aí hoje realmente eu estou na incumbência de expandir a CDL Jovem para o interior do Amazonas. Então hoje eu estou no interior do Amazonas. Então CDL Jovem Amazonas eu estou na coordenação. CDL é a Câmara de Dirigentes Lojistas. É uma entidade associativista que representa os lojistas enfim, de rua, de shopping, enfim, do Amazonas, do Brasil. Aqui no Amazonas a gente tem mais ou menos 5 mil pessoas, 5 mil empresas participando disso, da CDL. No Brasil são mais de 500 mil de empresas que representam, que a CDL Jovem representa, né? Qualquer tipo de intervenção que impacte no comércio, a gente é consultado, enfim, em questão de impostos, em questão de tributário, questão de segurança, sempre a gente é consultado. Houve uma estimativa logo no início dessa pandemia de que já ali nas primeiras semanas desse fechamento dos negócios aqui na capital Manaus, houve uma estimativa de aproximadamente 5 mil demissões que iriam acontecer. Isso realmente aconteceu? Quais foram os impactos aí que vocês tiveram que gerir durante esse período? Ainda há vários decretos, várias possibilidades do governo federal, porque, enfim, para acessar alguns créditos, para fazer outras ações, era necessário manter os empregos. Foi uma boa atitude, vários empreendedores tiveram a grande possibilidade disso. Mas algumas empresas, sim, fecharam, já tem um número, acho que 650, se eu não me engano, que fecharam as portas em função de Covid. E diante desse quadro, né, de negócios que fecharam, a CDL pensa em desenvolver algum projeto no sentido de ajudar esses empreendedores que não conseguiram suportar essa pandemia? O papel da CDL aqui é justamente tentar simplificar ao máximo aqui a vida dos empresários, pegando as informações que de alguma forma são burocráticas e tentando desburocratizar, seja conversando com o poder público, seja tentando dar uma transparência do que a comunicação, às vezes é turva, alguns termos técnicos a gente tenta trabalhar. E justamente a gente tem feito isso. Então, boa parte do que aconteceu agora com a reabertura do comércio teve uma participação da CDL Jovem. Ela foi CDL como um todo, né? Foi consultada justamente para entender quais são os anseios, a gente representando a classe como um todo. Mas o importante agora é que a gente tem a possibilidade de reabrir e a gente está trabalhando muito, muito, Jack, para conscientizar a população e os empresários da obrigatoriedade da questão sanitária. Então, a questão sanitária está sendo em primeiro lugar frente à questão financeira. Então, é um grande desafio fazer uma conscientização rápida, mas a gente vem lutando bastante para isso. E aqui a gente vai falar sobre a ação que vai acontecer amanhã, dia 4 de junho, pelo menos essa a previsão, da realização do Dia Livre de Impostos. Para quem não conhece, eu acho que poucas pessoas não conhecem essa ação exitosa da CDL aí, o que é esse dia e qual o significado dela para o comércio? Show de bola. O Dia Livre de Impostos, ele é uma data simbólica que já acontece em Manaus há 10 anos, mas no Brasil há mais ou menos 20 anos. É uma data que simboliza que do dia 1º de janeiro até esse dia a gente trabalhou para pagar impostos. Então, significa que do dia 1º até amanhã, ou seja, um pouco mais do que 6 meses, a gente trabalhou para pagar impostos. Essa quantidade de dias vem aumentando. O nosso primeiro DLI que a gente realizou aqui em Manaus foi no posto de gasolina que aconteceu lá
no posto da Djalma Batista, a gente parou a cidade e tudo mais. E a gente evoluiu para shopping center. Então, nos últimos 3 anos, a gente foi para shopping centers, chegando a um total de quase 4 shoppings, enfim. Então, foi um número bem interessante. A gente começou no dia 21 de maio. A gente está agora no dia 4 de junho. Então, dá para entender que de 10 anos houve um aumento de impostos. E aí a pergunta que eu faço para todo mundo que está acompanhando a nossa live, a pergunta básica que a gente sempre faz é: o imposto que você paga, você acredita que tá voltando para você em forma de segurança, em forma de ruas melhores, transporte público bom, educação, saúde? Você acredita que está? Esse alerta que você está trazendo, ele é importantíssimo, porque é exatamente isso. O problema não está em você pagar imposto, não é isso. A questão é realmente isso se converter em bens públicos, em patrimônio público, em serviços públicos com qualidade, porque quando isso acontece, o próprio comércio ganha, o próprio empresário ganha, a população ganha com isso. E quando não acontece isso daí, e aí, Luiz, assim, a gente passou por esse susto gigante que foi essa pandemia, e algumas coisas ficaram muito evidentes, né? A própria ausência de investimento num setor tão importante quanto a saúde, isso ficou escancarado. E aí ficou aquela questão, não, é o governo, é o governador, não sei o quê. E na verdade não é só isso. Eu acho que é importante que a população ela saiba que existe um outro grupo responsável até o pescoço para que essas coisas aconteçam ou deixem de acontecer, que é o legislativo. É exatamente o legislativo isso. é que tem essa responsabilidade de fiscalizar, de aprovar, inclusive, os impostos que são cobrados, as taxas que são cobradas, e fiscalizar se isso realmente chegue. E se não está chegando, é porque o nosso legislativo está falhando em seu dever, não é não? É exatamente isso, exatamente isso. A gente paga imposto. Eu não fico questionando a quantidade de impostos. Não é a quantidade de impostos que importa, exatamente como você falou. Tem países que pagam, a população paga mais imposto do que nós, ponto. Mas tem muito mais retorno, sabe? O transporte público é muito mais de qualidade, a saúde é muito mais de qualidade. E, enfim, então a gente tem a possibilidade aqui de fazer a diferença. Uma das perguntas que muitas pessoas fazem para nós, Jack, é que, ok, vocês já estão há 10 anos falando sobre dia livre de impostos, qual é a melhoria, né? Qual é a melhoria? Qual é a melhoria prática nisso, né? E eu sempre respondo de uma forma muito simplista, que é o seguinte: toda vez que eu vejo na televisão, ou em portais, ou em vídeos que circulam na internet, pessoas pessoas falando na porta de hospitais, na porta de autarquias, falando: eu pago imposto, por isso que eu exijo uma qualidade melhor no serviço. Cara, para mim, eu fico muito feliz, porque é exatamente essa consciência que a gente precisa ter. A gente paga imposto, a gente tem que ter retorno. E o retorno ele tem que ser compatível pela quantidade de impostos que a gente paga. Então, é um grande desafio para todos nós, mas a gente tem que sempre colocar luz sobre o tema. Essa luz sobre o tema, a CDL Jovem, no caso, mais precisamente a Jovem, ela se dedica sempre, todos os anos, colocar uma luz sobre esse tema. Perfeito. E assim, você falou da expansão desse projeto. Começa ali com um posto de gasolina e vai alcançando outros estabelecimentos. Você tem aí uma lista, mais ou menos, de quais lugares amanhã a gente pode procurar, porque lá vai ser legal comprar, porque vão ter alguns produtos sem impostos. Você tem essa lista aí, tem como divulgar? Ou um lugar onde a gente possa ver que lugares são esses que vão estar ajudando vocês nesse projeto? Dialivredeimpostos.com.br. Hoje a gente está recebendo uma grande quantidade de empresários querendo aderir, então até às 11 horas da noite de hoje a gente está aceitando aderir. Amanhã não tem como mesmo. E essa lista, ela passa, eu não vou falar as empresas, mas eu vou falar o que você pode esperar amanhã. Então o que você pode esperar amanhã é doce, hambúrguer,
sushi, roupa, alimentação de uma forma geral. Você pode esperar sapato. A gente não conseguiu nesse primeiro momento, nesse momento, até agora, 5h16, 5h17 da tarde, a gente não conseguiu eletroeletrônico. Vai ser um pouco difícil por causa da cotação do dólar, enfim, mas o ponto aqui é que só isso já ajuda bastante, né? Então, enfim, eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para a gente continuar falando sobre os impostos e entender que se você for comprar um hambúrguer hoje, a taxa dele é mais ou menos 30% a 35% de impostos. Só é importante, no decreto 9º no artigo 9º do último decreto, ele fala que não pode ter ações promocionais para ações promocionais em ambientes físicos, tá? Então, essa ação é 100% online. É importante salientar, 100% online. Não adianta você chegar lá na loja que você não vai adquirir esse produto. É 100% online. Dito isso, vamos falar sobre... A compra acontece pelo site? Vai pelo site e aí você vai pelos canais digitais, seja o WhatsApp, seja iFood, seja Uber Eats, seja o próprio e-commerce da empresa, enfim, são vários canais, cada loja tem um canal de distribuição diferente. Eu quero te agradecer por esse tempo, de vir aqui com a gente, trocar essa ideia. Vamos reforçar sobre amanhã, sobre o Dia Livre de Impostos, como é que a galera pode participar e, novamente, o site para quem chegou agora. Beleza. Para quem chegou agora, Dia Livre de Impostos, ele é focado 100% no online. Não vai ter a possibilidade de você comprar fisicamente em função da nossa consciência aqui, a questão sanitária antes da questão financeira, número 1. Número 2, também em função do decreto, no artigo 9º, que ele fala explicitamente sobre essa questão. Mas o mais importante é a conscientização de você que está nos assistindo adquirir produtos, pode ser de doce, hambúrguer, refeição, roupa, sapato, enfim, sushi. De você, pet shop também, coisas de pet shop vai ter também. E é justamente todos esses pontos você vai entrar em dialivredeimpostos.com.br. Na virada da noite vai estar livre para amanhã a gente começar a fazer essa venda. Então, pessoal, aproveite. Não é todo dia que vai ter um desconto proporcional ao imposto. Em muitos lugares ali é 20% a 30%, em alguns lugares chega a 40%, mas fique atento que tem bastante novidade. Cara, obrigado. De vez em quando eu te encontro em um lugar. Eu acho que você não sabe onde que eu te encontro. Sabe onde que eu te encontro, Jack? Não, deve ser em algum lugar para comer, porque... Não. Todo dia de noite jogando, meu amigo. Sim, verdade. Para quem não tem... o meu extravasar. A gente fica jogando jogo de tiro via celular, enfim. Para quem quer encontrar a gente aí, é o Call of Duty, que a gente joga no celular. E assim, quando eu entro, tu já tá jogando. Aí eu, não, vou esperar um pouco, vou chamar aqui o Luiz. Aí não dá de nada, vamos jogar logo. Aí entro com a galera, fico lá com os bolivianos, com os venezuelanos. É uma galera que joga lá. Mas é o Call of Duty. Eu acho que lá no meu celular eu sou o Jack Serafim Mob, de mobile, né? Jack Serafim Mob. Quem quiser seguir a gente aí, divulga logo o teu aí. Um monte de gente tem usado várias formas de extravasar, né? Então tem gente que joga, eu e o Jack, tem gente que come, tem gente que malha, tem gente que lê livro, tem gente... Enfim, eu acho que o importante aqui, pessoal, é a gente manter isso daqui saudável. Saudável. A gente não pode acumular o estresse do dia a dia. Extravase, pessoal, extravase. Com muita conscientização.